Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial, hoje com a professora Cristina Grunier. Ela vai falar uma segunda etapa aí do tratamento não farmacológico, focando na atividade física. Tá? Pode começar. Então, boa noite. A gente vai falar, então, dessa parte do tratamento não farmacológico em relação à questão da atividade física. Como é que a atividade física entra nesse tratamento dos pacientes portadores de hipertensão arterial? E antes da gente falar um pouquinho sobre a prescrição em si, é muito importante a gente ter alguns conceitos iniciais. Então, fazer uma diferenciação entre o que é atividade física, exercício físico e esporte. Em geral, vocês vão ver que as pessoas usam essas três palavras ou três termos como se fossem sinônimos e não são. E isso é fundamental na hora que a gente faz a prescrição ou a gente faz alguma orientação em termos de atividade física. Então, se eu pegar, por exemplo, essas três figuras que estão aqui do lado, em todas elas as pessoas estão caminhando. Só que nessa primeira daqui é o que a gente chama de atividade física no seu termo mais genérico. Na verdade, todas essas três figuras referem-se à atividade física. Então, atividade física é um termo mais genérico, que significa nada mais do que uma atividade que é relacionada à contração da musculatura esquelética e que aumenta a minha demanda energética em relação ao que eu tenho de demanda energética no repouso. Então, em repouso, todo mundo consome algum tipo de energia, mas quando a gente faz algum tipo de atividade física, então a gente faz contração muscular, a gente acaba aumentando essa demanda. Então, isso seria atividade física. Não necessariamente atividade física, isso é interessante, que é um termo um pouco mais, é um conceito um pouco mais novo, recente, não necessariamente atividade física ela se relaciona a movimento. Então, a definição até pouco tempo atrás, era mais relacionada à produção de um movimento, né? Então, eu fazia uma atividade, contraía o músculo, produzia um movimento. Hoje em dia, a gente sabe que mesmo se, por exemplo, se eu estiver empurrando uma parede, eu estou fazendo contração muscular, estou aumentando a minha demanda em relação ao repouso, da minha demanda energética, mas eu não estou produzindo nenhum tipo de movimento. Isso também é atividade física. Isso só para dar um pouquinho mais de detalhe. Então, a atividade física, todas essas três figuras correspondem a ela. Se eu falo de exercício físico, o meu exercício físico ele também é uma atividade física, mas ele é uma atividade física que eu faço de forma planejada, eu faço de forma estruturada e com um objetivo. E meu objetivo no exercício físico é melhorar alguma coisa da minha aptidão física. Eu quero melhorar minha performance, eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar minha estética. Enfim, eu me programo para fazer determinada atividade física com um objetivo específico. Aqui em cima, por exemplo, nessa figura mais acima, então, eu não necessariamente tenho esse objetivo. Na verdade, eu quero chegar no trabalho, eu quero chegar em casa, então eu estou fazendo aquela atividade física porque é uma forma de eu chegar a algum lugar. Aqui nessa figura mais à direita, eu boto um tênis, eu coloco uma roupa adequada e eu me programo para fazer 30 minutos de caminhada, 1 hora de caminhada, enfim. Eu me programo com a finalidade de melhorar a minha saúde ou melhorar a minha estética. E se eu parto para o esporte é ainda um grupo menor, né? Ainda um outro subgrupo. No subgrupo esporte, quando eu pratico o meu exercício físico, quando eu pratico a minha atividade física, eu tenho regras muito bem estabelecidas para a prática daquela atividade física e meu objetivo é vencer. Então, o esporte também é um exercício que também é uma atividade física. E por que é importante a gente fazer a diferença entre isso? Porque quando a gente vai para as diretrizes que orientam a realização de atividade física, a gente não usa a palavra exercício, praticamente. A gente fala em atividade física. Então, se, por exemplo, aqui mais à esquerda, eu tenho a última diretriz americana em relação à realização de atividade física, aqui no meio eu tenho a diretriz brasileira, e aqui mais à esquerda é um spoiler, né? Esse guia de atividade física vai ser lançado agora na sua SERJ, e a gente escreveu, né? Mas justamente para a população geral, mas vai ser o nosso guia próprio, que a gente tentou fazer bem enxuto, mais para a atenção primária. E a gente pode ver que nessas três diretrizes, a gente tem a palavra atividade física. Então, se eu tenho uma pessoa que ela faz algum tipo de... Ela tem um trabalho que dura o dia inteiro. Por exemplo, alguém que caminha na praia vendendo mate, vendendo globo, enfim. Ela já fica fisicamente ativa o dia inteiro. Se ela já faz atividade física o suficiente, não necessariamente eu preciso colocar para ela fazer um exercício físico programado quando ela chegar em casa, né? Que muitas vezes, inclusive, se torna inviável para determinados tipos de pessoas. E aí eu posso tentar, no dia a dia das pessoas,
colocar fazer algumas alterações para que a pessoa fique mais ativa. Então, não necessariamente, de novo, fazendo exercício, mas o fato de eu ando de metrô, eu subo a escada em vez de subir a escada rolante, eu caminho até determinado local em vez de pegar um ônibus, pegar um táxi ou ir dirigindo, tudo isso são formas de eu aumentar a atividade física no dia a dia daquela pessoa, e tudo isso conta na hora que eu quero saber, em relação à meta que eu quero atingir para determinado indivíduo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me parem, né? Agora, falando em relação à atividade física e em pacientes hipertensos especificamente. Eu achei interessante a gente trazer um pouquinho da história para entender da onde que veio essa relação atividade física e hipertensão. Então, para mim, sempre fica um pouco mais fácil de entender quando eu começo a olhar da onde que essa história veio. Então, se a gente pegar mais ou menos, né, na década de 1950, 60, 70, vários grandes estudos epidemiológicos e muito importantes, eles começaram a olhar o que estava associado à morte por doença cardiovascular, principalmente por doença arterial coronariana. E aí começa-se a ver que vários fatores de risco, dentre eles o tabagismo, a hipertensão arterial, obesidade, história familiar, aqui também fatores psicossociais e atividade física, estavam associados a uma incidência maior de morte por doença aterosclerótica, mortes prematuras e assim por diante. Então, eu trouxe um exemplo que ele olhou mais de 4.000 estudantes e fez um acompanhamento, né, de mais ou menos 25 anos, e o que ele pôde perceber é o seguinte, né, deixa eu passar para o próximo, desculpa. O que ele pôde perceber é que todos esses fatores aqui estavam associados de alguma forma ao aumento de morte por doença arterial coronariana. Então, por exemplo, nesses dois, eu trouxe 2 exemplos em relação à pressão arterial e em relação à atividade física. Então, atividade física à esquerda, pressão arterial aqui à esquerda, atividade física aqui à direita. Olhando esse primeiro gráfico à esquerda, eu olho o seguinte: se eu for pegar os níveis de pressão arterial sistólica, que são essas barras aqui de cima, e pressão arterial diastólica, e comparar os pacientes que morreram no período de acompanhamento, que são esses pintadinhos, e as barras em branco, que são os pacientes controles que não morreram, se eu for olhar os níveis de pressão arterial sistólica, eu começo a observar que, chegando aqui mais próximo de 140, eu começo a ter um número maior de pacientes com uma pressão arterial, um número maior de pacientes que faleceram. Então, aqui mais próximo de 110, a maioria são pessoas que não faleceram no período de acompanhamento, mas se eu passo aqui para 140, a maioria são pessoas que faleceram. Mesma coisa em relação à pressão arterial diastólica. Se eu olho níveis mais baixos de pressão arterial diastólica, eu tenho um número maior de pessoas que não faleceram. Se eu for chegando mais para lá, né, no número mais alto de pressão arterial diastólica, eu tenho um número maior de pessoas que vieram a falecer no período de acompanhamento. E se eu olho em relação à atividade física, o que eu posso observar, né? Que aquelas pessoas, aqueles alunos que faziam algum tipo de exercício, né? Então, por exemplo, tem esse daqui que eu acho que está mais fácil de ver, que participavam em algum tipo de esporte ou faziam algum tipo de exercício físico, o percentual de pessoas, então, que faleceram de doença arterial coronariana foi de 9%. Mas se eu pego pessoas que os controles, eles tinham... Desculpa, deixa eu refazer isso aqui. Então, se eu pegar as pessoas que morreram, né, de doença arterial coronariana, só 9% tinham participação em algum tipo de atividade física, enquanto que 17% dos controles, ou seja, das pessoas que não faleceram, faziam atividade física. Então, a partir desses trabalhos, eles começam a observar que tanto atividade física quanto hipertensão arterial estão associados à morte por doença cardiovascular. Andando um pouquinho mais para frente, eles começam a se perguntar o seguinte: mas será que então, já que tanto atividade física, né, quer dizer, diminuição, não realização de atividade física e aumento de níveis pressóricos tem relação com doença arterial coronariana, será que elas têm alguma associação entre si? E aí eles começam a olhar, esse trabalho aqui é de 1983, eles começam a olhar a incidência de hipertensão de acordo com a realização de atividade física, também pegando um número grande de pessoas, né, de alunos, e olhando por um follow-up de mais ou menos de 6 a 10 anos. E o que eles conseguem perceber, se eu olho para cá, principalmente em relação a quem pratica esportes de forma vigorosa, ou quem tem um gasto, né, de calorias por semana maior do que 2.000, eu percebo que essas pessoas têm uma probabilidade de desenvolver hipertensão menor, um risco menor de desenvolver hipertensão. Então, se eu não estiver
fazendo nenhum tipo de esporte vigoroso, meu risco relativo em relação a desenvolvimento de hipertensão arterial é de 1,35. E se eu faço uma quantidade menor de atividade física, em comparação com quem faz mais, eu também tenho um risco maior a longo prazo de desenvolver níveis pressóricos aumentados. Então, eu já vejo que, olha só, eu também tenho uma relação entre desenvolvimento de níveis aumentados de pressão arterial e não realização, né, de atividade física. Mas, ok, isso é uma associação. Agora vem uma pergunta. Se eu quero, né, o que eu quero é diminuir doença arterial coronariana, diminuir morte. Será, então, se eu tenho essa associação, será que eu realizar atividade física pode ter alguma influência nos meus níveis de pressão arterial? E aí a gente vai de novo ainda para esses estudos mais antigos, depois eu vou começar a falar um pouquinho dos estudos mais recentes. E aqui eu trago um trabalho que foi bastante interessante, que ele olhou 56 homens, né, com uma idade mais jovens, né, de 21 a 37 anos, pessoas que já tinham sido diagnosticadas como hipertensão primária, então tinham esses níveis de pressão arterial sistólica e diastólica, eles chamavam essas pessoas de hipertensos leves, e eles consideravam que essa hipertensão arterial, ela dava-se principalmente por conta de um aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Então, qual foi a ideia que eles fizeram? Vamos pegar esses pacientes, vamos fazer um treinamento físico para eles, eles fizeram 16 semanas de exercício aeróbico, né? Eram 60 minutos 3 vezes por semana, e depois nós vamos olhar como é que ficou a pressão arterial desses pacientes. Mas eles fizeram ainda uma coisa bem interessante, eles dosaram também o nível sérico de catecolaminas, querendo saber o seguinte, será que as pessoas, né, esses hipertensos, que têm um nível de catecolaminas séricas mais alto, será que eles respondem melhor em relação ao exercício físico? E o que eles perceberam? Aqui nessa tabela de cima, eles percebem que, em relação ao grupo controle, o grupo de exercício físico antes tinha em torno de 146 de pressão arterial sistólica e abaixa para 134, e a diastólica sai de 94 para 87. Então, eles tiveram uma redução de níveis pressóricos, tanto sistólicos quanto diastólicos. Se eu olho para o controle, ele também teve uma redução, mas uma redução menor, tá? E que não foi significativa. Em relação à diastólica, ele não teve nenhum tipo de diferença. E se eu olho aqui nessa tabela, nesse gráfico aqui de baixo, esse gráfico aqui mais à esquerda, ele refere-se à pressão arterial sistólica, e o mais à direita, a pressão arterial diastólica. Eu percebo que os pacientes que tinham nível sérico de catecolaminas e que foram chamados, então, de hiperadrenérgicos, respondiam ao exercício de uma forma ainda mais intensa do que os pacientes que, apesar de serem hipertensos, não tinham esses níveis séricos aumentados de catecolaminas, mostrando que talvez uma das formas do exercício físico atuar nesses pacientes era atuando nessa regulação em termos de atividade de sistema nervoso simpático. E aí, olhando um pouquinho mais para frente, agora já em 2010, o que a gente começa a observar, isso aqui foi um estudo randomizado com um número ainda maior de pacientes, participaram quase 500 pessoas nesse trabalho, e eles perceberam novamente, eles fizeram também exercício físico aeróbico, mas alguns pacientes fizeram exercício de forma intervalada e outros fizeram exercício físico de forma contínua. Intervalado significa você aumentar a intensidade, diminuir a intensidade do exercício numa mesma sessão. E o contínuo, você basicamente mantém a mesma intensidade durante toda a sessão de exercício. Também foram feitas em torno de 45 minutos a 60 minutos de exercício, e o que eles puderam observar depois de foram 8 semanas, se não me engano, nesse trabalho, é que aqueles pacientes que fizeram o exercício físico, seja de forma intervalada, seja de forma contínua, tiveram redução significativa, tanto em pressão arterial sistólica, quanto em pressão arterial diastólica, quando eu comparo com os pacientes que não fizeram esse tipo de treinamento. Então, está claro nesses trabalhos que os exercícios aeróbicos, eles são benéficos, eles conseguem reduzir os níveis de pressão arterial em pacientes portadores de hipertensão. Mas a gente não tem só exercício aeróbico, a gente também tem exercícios resistidos. Exercícios resistidos são aqueles exercícios que a gente conhece popularmente como musculação. E por que essa dúvida em relação aos exercícios resistidos? Por que isso demorou um pouco mais para ser colocado em pauta? Basicamente por um receio que a gente tinha, né, e que a gente ainda tem um pouco, dos níveis pressóricos que a gente atinge quando faz esse tipo de exercício. Então, não sei se é de senso comum, né, a gente fica muito angustiado quando a gente vê pressões arteriais de 15, 16, 17, 19, 190, né, seria o mais correto, né, então 140, 150, 160, em repouso. Mas o que às vezes a gente não tem ideia é que durante o exercício físico, a gente atinge
com frequência e como uma forma fisiológica, níveis, inclusive, mais altos de pressão arterial. Então, quando eu faço um exercício físico aeróbico, e aí eu estou representando isso aqui no gráfico à esquerda, eu tenho níveis, se eu sair de 120, por exemplo, de pressão arterial sistólica, aumentando a minha intensidade de esforço, eu chego com tranquilidade a níveis quase de 200 de pressão arterial sistólica. A diastólica não, a diastólica em geral eu mantenho igual ou até tenho uma queda desses níveis pressóricos. Agora, quando eu vou em exercícios resistidos, né, exercícios de musculação, esses níveis pressóricos atingem valores ainda maiores. Então, eu chego até valores de 220 de pressão arterial sistólica e a minha diastólica também aumenta, o que acaba acarretando num aumento mais expressivo de pressão arterial média. E a gente tem trabalhos que mostram níveis ainda mais exuberantes desses níveis de pressão arterial nos exercícios de musculação. Então, esse trabalho, por exemplo, mostra o número de repetições quando ele está fazendo um exercício de musculação, e esse daqui aferiu pressões até 350 milímetros de mercúrio, a gente já chega a níveis até de 420, eu já vi descrito na literatura, o que causa, obviamente, um desconforto muito grande, ainda mais quando a gente está falando dos problemas associados a níveis aumentados de pressão arterial. E por que hipertenso a gente tinha mais medo ainda? Uma coisa é a gente fazer esse tipo de estudo em pacientes normotensos, mas quando a gente vai para pacientes hipertensos, o que a gente vê é que os níveis pressóricos atingidos são ainda maiores. Então, eu saio de níveis pressóricos já em torno de 170, 180, 190, eu chego a 260 em pacientes mesmo fazendo exercício aeróbico, que teoricamente não elevaria a tanto os meus níveis pressóricos. Então, todo esse receio acabou fazendo com que a gente tivesse realmente medo de estudar isso e, inclusive, por certa forma, a gente falasse para evitar, pacientes hipertensos deveriam evitar exercícios, principalmente exercício físico resistido, né? Então, ele coloca aqui, ó, existe um medo que esses aumentos transitórios de pressão arterial possam romper vasos sanguíneos, possam provocar ruptura de placas ateroscleróticas e, obviamente, precipitar um infarto agudo do miocárdio, precipitar uma dissecção arterial, uma dissecção de aorta. E aí ele coloca claramente aqui, né, que qualquer trabalho ou atividade recreativa que envolva exercício estático, então, inclusive, principalmente os exercícios resistidos, poderiam ser potencialmente maléficos em pacientes hipertensos, e, portanto, isso deveria ser evitado. Mas, felizmente, né, nós temos pessoas um pouco mais corajosas que fazem pesquisa e conseguem observar e começam a observar que não se vêem tantos efeitos colaterais, eventos adversos durante a prática de exercício. Inclusive, muitas pessoas nem sabem que têm, né, níveis pressóricos elevados, que são portadores de hipertensão arterial, fazem algum tipo de atividade que envolva esse treinamento resistido, como se fosse uma musculação, e a gente não vê tanto efeito adverso assim, né? Tantos eventos cardiovasculares. E aí começa-se a estudar o que se esses treinamentos resistidos, esses treinamentos de musculação, poderiam também ter um efeito em relação à pressão arterial, principalmente um efeito crônico, em termos de redução de pressão arterial nos pacientes saudáveis, mas também nos pacientes portadores de hipertensão arterial. E o que começa a se ver é que a gente tem sim, né, tanto em pacientes tanto na pressão arterial sistólica quanto diastólica, a gente tem sim redução expressiva de níveis pressóricos com treinamento de musculação. Esse treinamento aqui foi feito em torno de 15 semanas de treinamento resistido. E é interessante a gente começar a olhar, esse trabalho aqui foi um trabalho de 2003, se não me engano, começar a ter uma ideia de qual é o nível de pressão arterial, quanto de pressão arterial eu consigo reduzir com exercício físico e quanto que a gente espera reduzir com um tratamento farmacológico. Porque a gente começa a olhar, a gente só reduz, de repente, 8 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, 6 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, alguns trabalhos mostrando um pouco mais de redução, um pouco menos, mas se a gente for olhar também em relação ao que a gente espera reduzir com uma dose padrão de vários medicamentos antihipertensivos, também não é uma redução muito maior, muito diferente do que a gente vê em relação ao exercício físico, né? Então, a gente pega aqui os tiazídicos numa dose padrão, eu tenho uma redução de 9 milímetros de mercúrio, né? Alguns, né, os IECA, talvez, os BRA um pouco mais, então, alguns com um pouco mais de diferença, outros com um pouco menos, mas é basicamente também muito semelhante do que a gente vê em relação ao exercício físico.
E por conta disso, a gente, na última diretriz brasileira, em relação ao tratamento de pressão arterial, já mostra qual é o nível mais ou menos esperado em termos de redução de pressão arterial, usando esses tipos diferentes de exercício físico. Eu vou falar do exercício isométrico um pouco mais para frente, mas o que ele já coloca é, se eu for olhar a pressão arterial de consultório, o exercício aeróbico ele é capaz de diminuir mais do que 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e em torno de 6 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica. Se eu olho na monitorização ambulatorial de pressão arterial, né, no mapa, essa redução fica em torno de 9 e 5, né, para sistólica e diastólica. E o exercício de musculação também tem aqui uma redução de em torno de 5 milímetros de mercúrio, tanto para sistólica quanto para diastólica. Isso feito de forma isolada, cada um desses exercícios feito de forma isolada. Como seria isso de forma combinada? Existem alguns trabalhos que mostram que não é muito acima disso, outros que mostram que pode ser um efeito não só aditivo, mas até cinético, mas a gente não precisa de mais trabalhos mostrando isso. Então, são níveis, são reduções muito semelhantes ao que a gente vê no tratamento farmacológico. E aí, por conta disso, né, a gente sabe que quando a gente faz o diagnóstico de hipertensão, nas diretrizes tanto nacionais quanto internacionais, a mudança de estilo de vida, orientações em relação a estilo de vida, e aí o exercício físico entra aqui, junto com alterações dietéticas, eles são para todos, né? Enquanto o tratamento farmacológico não necessariamente vai ser para todos, e que, portanto, em teoria, todo mundo deveria saber muito bem esse tipo de intervenção, mais até, talvez, do que os outros tipos de intervenção que vêm depois, se for necessário. E não infelizmente, não é o que acontece. A gente acaba sabendo muito melhor tratar farmacologicamente uma pressão arterial do que prescrever um exercício físico. Então, vamos ver agora quais são as dúvidas mais comuns que a gente tem quando a gente faz esse tipo de prescrição. Primeiro, em relação à quantidade. Quanto eu preciso prescrever para o meu paciente hipertenso para ter uma alteração em termos de pressão arterial? E se eu preciso de uma avaliação médica antes de prescrever o exercício? Então, falando um pouquinho antes de quantidade, eu achei muito legal esse trabalho. Esse trabalho é o seguinte, gente, esse trabalho mostra pessoas que não fazem qualquer tipo de atividade física, que são esses controles, e aí ele junta pessoas que fazem pouca atividade física e depois números crescentes, quantidades crescentes de atividade física. Então, o que é pouco são 30 a 60 minutos por semana, não é nem por dia, é por semana, ou seja, uma quantidade bem baixinha de exercício físico por semana, né? Eu posso botar aí 15, 3 vezes por semana, já estaria aqui dentro desse grupo. E mesmo essa quantidade baixa de atividade física já é capaz de trazer redução na pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica. E é claro que quanto mais eu puder fazer, teoricamente, eu ainda tenho reduções maiores em termos de pressão arterial sistólica, principalmente, e chega uma hora que minha redução começa a não ser mais tão expressiva em relação àquelas pessoas que fazem mais ou menos 100 minutos de atividade física por semana. Agora, eu tenho que pensar que os benefícios da atividade física para pacientes portadores de hipertensão arterial não são apenas associados à redução do nível pressórico. Eu tenho vários outros tipos de benefícios metabólicos, em termos de sensibilidade à insulina, benefícios também hemodinâmicos, benefícios em relação ao coração, enfim, benefícios em relação a desfechos clínicos, como redução de mortalidade por todas as causas, redução de mortalidade cardiovascular. Então, mesmo que eu melhore meu perfil em relação a níveis pressóricos, aumentar a quantidade de exercício, se possível, pode também trazer outros benefícios, não apenas associados à redução de pressão arterial. E aí, por conta disso, eu acho que vale a pena a gente falar em relação à morte por todas as causas. O que traz no paciente hipertenso benefício em relação a esse tipo de desfecho, que no fundo é o que eu mais quero quando eu faço atividade física e quando eu faço redução de pressão arterial. E olha que interessante, novamente, comparando pessoas que não fazem qualquer tipo de atividade em relação a pessoas que fazem uma baixa quantidade de atividade física, e baixa que foi 92 minutos por semana ou 15 minutos por dia, e 15 minutos por dia é muito mais fácil de se fazer do que 30 minutos, do que 1 hora por dia, mesmo essa quantidade baixa, eu já consigo ter melhora em termos de mortalidade
por todas as causas nos pacientes hipertensos e nos pacientes considerados pré-hipertensos ainda. E é o que a gente acaba vendo se a gente considerar pessoas em geral, né? Não apenas pessoas hipertensas. O que a gente vê que é muito interessante em termos de atividade física é que se eu olhar o risco aqui de morte, o risco relativo de morte, se eu tomar como padrão a pessoa que não faz atividade física, o fato dela fazer um pouco de atividade física tem uma redução bem expressiva de mortalidade. Aqui, entre 150 e 300 de atividade física de média intensidade, é o que eu acabo prescrevendo para todo mundo. Mas mesmo aquelas pessoas que fazem menos do que isso, elas já são capazes de ter uma alteração expressiva da mortalidade. Então, se a gente for pensar em termos de saúde pública, é mais interessante eu focar nesse pessoal, o pessoal que não faz nada, para fazer qualquer coisa, qualquer 5 a 10 minutos de atividade física por dia, do que tirar uma pessoa que já faz o que é preconizado e tentar aumentar a quantidade de atividade física dessa pessoa. Não é que eu não queira, não é que eu não possa fazer isso, não, posso fazer, mas talvez eu precise gastar mais energia tirando a pessoa da inatividade física completa. Isso, em termos de diminuição de mortalidade na população, pode ser mais benéfico, tá? E então, o que a gente preconiza? Claro que eu vou ter uma meta, eu não vou chegar para o meu paciente e falar, olha só, faz só 5 minutos de atividade física por dia e tá bom. Não é isso, mas talvez isso possa ser bom nesse primeiro momento, porque é o que ele consegue fazer. Isso já é o suficiente para começar a reduzir a pressão arterial desse paciente, já é o suficiente para começar a trazer benefícios cardiovasculares. Mas eu preciso traçar uma meta. Se possível, o ideal é que esse paciente faça 150 minutos de atividade física de média intensidade e agora a gente já está colocando isso em diretriz e musculação também. E exercício físico resistido pelo menos 2 vezes por semana. Mas como é que eu posso orientar em relação a essa questão de média intensidade, né? O que seria média intensidade? A gente sabe que, idealmente, todo mundo deveria saber o máximo de atividade que consegue fazer. Então, chegar ao seu consumo máximo de oxigênio. Isso seria o meu 100%, o máximo de intensidade para mim. E, a partir desse meu 100%, eu calculo o percentual desse meu 100%, tanto seja de frequência cardíaca, enfim, de percepção de esforço, e, com isso, individualizar para cada pessoa o que é média intensidade. Mas a gente não tem teste cardiopulmonar e teste de exercício para todo mundo. Então, a gente pode fazer uma coisa muito simples, que é o teste da fala. Se uma pessoa, e isso é fácil, as pessoas conseguem entender com uma certa facilidade. Se você começa a fazer uma atividade física e você está falando de forma muito natural, como se não estivesse fazendo absolutamente nada, isso é baixa intensidade. Se você está fazendo uma atividade física que você percebe que está um pouquinho mais ofegante, mas ainda consegue manter uma conversação, você ainda consegue ter uma discussão de relação, por exemplo, consegue falar frases completas, isso é média intensidade. Agora, se começa a fazer uma atividade física, começa a ficar tão ofegante que não consegue completar frases, isso já é alta intensidade. Então, a gente consegue medir intensidade dessa forma e o paciente, em geral, entende muito bem. Então, não preciso necessariamente começar com 150 minutos, eu posso começar com uma quantidade menor, o paciente colocar aquilo na rotina dele e depois a gente tenta aumentar. Por que a gente não orienta, muitas vezes, né, de cara 150 minutos? Porque, às vezes, o paciente se frustra. Então, imagina que o paciente tem algum tipo de evento cardiovascular ou acabou de ser diagnosticado como hipertenso, a gente fala sobre todos os problemas que isso pode acarretar ele fica até, de certa forma, mais alarmado e se propõe a ter uma mudança de estilo de vida naquele momento. Ótimo, mas ele se programa a fazer 150 minutos por semana, então ele vai fazer 30 minutos todos os dias, né? De segunda a sexta. No primeiro dia ele consegue fazer, no segundo surgiu um problema, ele não conseguiu, no terceiro ele conseguiu, no quarto já não deu, no quinto já não deu, pronto, ele começa a se frustrar. E aí ele vê que não consegue fazer aquilo, a gente coloca para ele uma quantidade mínima necessária de 150 minutos, ele não faz, então ele acha que não vale a pena fazer nada, já que eu não atingo 150, eu não vou fazer absolutamente nada. Isso não é verdade. Então, é muito importante que a gente coloque, e essa frase está aqui bem destacada, para a gente fazer o que a gente pode fazer. Mesmo 5 minutos de atividade física tem benefícios reais em relação à saúde. Mas em relação à avaliação médica, como é que eu prescrevo, né? Será que eu posso liberar esse meu paciente para fazer atividade física? Será que eu não posso? Eu preciso de uma avaliação por cardiologista? Eu preciso fazer um teste de esforço? Como é que é essa parte? Eu gosto muito disso daqui, o American College of Sports Medicine é o maior órgão, né, americano que fala em relação à atividade física, né, de medicina do esporte, do exercício do esporte.
E eu acho muito interessante que ele coloca a grande mudança, né? O que é essa grande mudança? A grande maioria das pessoas pode fazer exercício sem fazer qualquer visita médica antes. Então, o que a gente tem que ter em mente é que o exercício é bom para a maioria das pessoas e que a gente quer que as pessoas se exercitem. E se a gente puder diminuir a quantidade de barreiras que a gente impõe para esse nosso paciente, melhor. Porque se eu chego com o meu paciente e falo, olha só, você precisa passar por um cardiologista antes, ele vai demorar meses para conseguir um atendimento com um cardiologista ou até não vai conseguir. E, enquanto isso, eu estou perdendo tempo para esse paciente começar a fazer exercício físico. Então, basicamente, quais são os pontos que eu vou precisar olhar, que eu vou precisar orientar uma determinada pessoa, que, olha, você talvez tenha benefícios em conversar com o médico antes de começar a fazer algum exercício. Primeiro, eu levo em consideração a quantidade, o nível de atividade física atual. Então, se meu paciente já faz exercício físico, ele já faz atividade física, o risco dele numa sessão de exercício é menor do que uma pessoa que não faz e que vai começar a fazer exercício físico agora. Isso é um ponto. Segundo ponto é se meu paciente tem sinal e sintoma de determinada doença, se ele é sintomático. E já vou falar um pouquinho mais sobre essas questões. Terceiro, que eu considero particularmente fundamental, é o que o meu paciente quer fazer em relação à intensidade. Se meu paciente quer fazer alta intensidade, é uma coisa. Não, meu paciente não quer fazer alta intensidade, ele não tem problema nenhum em começar com leve intensidade ou média intensidade. Facilita muito a nossa vida. Dificilmente esse paciente vai precisar de alguma avaliação, algum exame complementar antes de começar o seu programa de exercício físico. E por que eu falo isso? Porque é importante a gente saber que a incidência de evento adverso, de evento cardiovascular durante a realização de atividade física, de algum exercício, né? Tá aí, estou falando de atividade física em geral, é muito, 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 muito baixo. Eu sei que o que choca é quando aparece que na meia maratona faleceu uma pessoa. Isso é chocante, é um evento trágico, sim, mas a gente tem que entender que da quantidade de pessoas que participam de meias maratonas, de maratonas ou de outras provas, ou que fazem exercício físico de forma regular, aquela uma pessoa é muito pouco, mesmo se eu considerar pessoas com doenças cardiovasculares. Aqui eu não estou considerando pacientes com doenças cardiovasculares, estou pensando em pacientes de forma geral, mas a incidência geral é aqui, ó, de 0,3 até 2 a cada 100 mil indivíduos. Então, é muito baixo. Se eu for comparar com quantidade de eventos agudos, né, de morte súbita em pacientes que não estão fazendo exercício, que estão parados, essa quantidade é ainda maior, é muito maior, né? 55 a cada 100 mil indivíduos. Então, isso é muito, muito baixo. E isso eu estou levando em consideração pacientes que estão fazendo exercício de alta intensidade, porque de média intensidade eu nem tenho esse tipo de estudo, porque é tão raro que a gente nem sabe exatamente qual é a incidência, então a incidência é ainda muito menor do que isso. E o que é interessante a gente saber, e por isso que talvez o ideal seja, começa devagar, começa em leve intensidade e aí vai se aumentando. E por que isso é interessante, a gente fazer esse aumento gradual? Porque é claro que se eu pegar em relação, quando eu pego uma pessoa que está parada e agora eu vou começar a fazer algum tipo de exercício, é claro que eu tirar o meu organismo da minha homeostase, eu aumento o meu consumo de oxigênio, eu preciso que minha frequência cardíaca aumente, a minha pressão arterial vai aumentar, eu preciso estar preparada para aquilo. E se eu não estiver, eu posso causar um desbalanço tal que aumenta a minha irritabilidade miocárdica, aumenta a minha chance de fazer isquemia, aumenta a minha chance de fazer arritmia. E claro que, então, o meu risco, quando eu faço exercício, é maior do que ficar parado. Mas isso em termos agudos, de forma aguda. Quando eu começo a fazer exercício físico de forma regular, eu reduzo esse meu risco agudo de eventos. Então, o que eu mostro aqui nesse gráfico é pacientes que fazem, isso é exercício de alta intensidade, tá? Se eu faço em relação ao meu indivíduo sedentário, o meu indivíduo sedentário vai fazer o exercício físico de alta intensidade, ele tem um risco muito maior do que aquele indivíduo que é ativo, aquele que faz 1 a 2 vezes por semana atividade de alta intensidade, 3 a 4 ou mais de 5. Então, o meu risco de evento agudo, naquele momento da minha sessão de exercício, é maior quanto menos ativa for essa pessoa, principalmente entre aqueles indivíduos sedentários. Então, quando eu começo a fazer exercício, eu já vou ganhando adaptações benéficas do exercício físico, mesmo que eu faça de leve intensidade ou de média intensidade, e já começo a reduzir o meu risco a cada momento, a cada sessão aguda de exercício físico realizado. Então, por isso que
começar gradualmente é sempre uma boa estratégia. Nessa visão de começar a ser menos restritivo, já que o nosso objetivo é que as pessoas façam exercício físico, os guidelines europeus hoje em dia também têm feito uma coisa muito semelhante que os americanos. O que eles colocam? A gente avalia primeiro o risco cardiovascular de uma pessoa. Se a pessoa tem baixo risco, ela já é fisicamente ativa, não precisa fazer mais absolutamente nada, não sente nada, continua fazendo seu exercício físico, independente da intensidade que esteja sendo realizada. Se essa pessoa tem pelo menos um fator de risco ou é sedentário, depende do que ela quer fazer. Se ela quer fazer já alta intensidade, para essa pessoa pode ser interessante fazer uma consulta médica e alguns exames complementares. Mas se ela quer começar com baixa intensidade ou média intensidade, apesar dela ter fator de risco, ela ainda começa a ter um risco muito baixo de fazer qualquer evento durante o exercício. Então, a gente nem precisa fazer nenhum tipo de investigação adicional. E aí, claro, pacientes que são sedentários ou têm fatores de risco, querem fazer alta intensidade, dependendo do que vier nos meus exames complementares, eu vou fazer ou não, vou progredir ou não a minha investigação laboratorial e aí indicar ou não algum tipo de tratamento específico para liberar aquela pessoa. Mas isso é interessante a gente mostrar que cada vez mais a gente está sendo um pouco mais flexível em relação ao início de atividade física para esses pacientes. Quais são as particularidades que nós temos em relação ao paciente portador de hipertensão arterial? Pacientes portadores de hipertensão arterial que chegam com níveis pressóricos muito altos antes de começar a fazer algum tipo de atividade física, e aí esses valores em relação à pressão arterial sistólica e diastólica, alguns colocam como 200, outros colocam como 180, isso depende muito da referência, que nem pressão arterial diastólica também, uns colocam 110, outros colocam 90, é uma contraindicação relativa. Não é que você não possa começar, mas, se possível, o ideal é que seja controlado melhor essa pressão arterial, e aí sim o paciente faça a sua sessão de exercício físico. O que muitas vezes a gente faz na prática? O paciente chega com 170, 180 milímetros de mercúrio, às vezes tem um componente de ansiedade, o paciente já chegou andando, não fez exatamente os 5 minutinhos de repouso que precisava. A gente orienta a fazer alguns exercícios, por exemplo, de equilíbrio, exercício de coordenação motora, normalmente já vai diminuindo a pressão arterial. E a gente orienta a não começar, por exemplo, com musculação. Então, a gente faz exercício de esteira rolante, que em geral não aumenta muito o nível de pressão arterial, não faz bicicleta naquele momento e reavalia a pressão arterial desse paciente, e muitas vezes eles, inclusive, caem um pouquinho, porque cai o nível de ansiedade para começar a fazer aquele exercício físico, e aí as coisas podem fluir com tranquilidade, e claro, sempre olhando se o paciente vai desenvolver qualquer sinal e sintoma, seja dor no peito, cefaleia, enfim, alguma coisa que possa indicar que o paciente possa estar tendo um evento cardiovascular, e aí você vai interromper o exercício, claro. Quando a gente vai para indicação de interromper o exercício, então, meu paciente está fazendo exercício físico, atingiu 250 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica ou 115 de pressão arterial diastólica, eu, em teoria, tenho uma indicação de se interromper. Mas, como eu já falei em algumas aulas anteriores, não sei se alguém já esteve presente, isso é uma indicação relativa mesmo, porque a gente não sabe ainda se você ultrapassar esses níveis pressóricos, de fato, isso leva a algum evento cardiovascular adverso. Na prática, a gente não tem visto isso, e, inclusive, tem vários trabalhos mostrando que a gente deva reavaliar esses níveis para saber o que pode levar, de fato, a um evento cardiovascular ou não. Então, é mais ou menos isso daqui que eu falo em seguida. Não temos evidência de que uma resposta hipertensiva ao esforço, que seria basicamente esses valores, até um pouquinho menos para a gente caracterizar uma resposta hipertensiva, aumente, de fato, esses riscos adversos durante uma sessão de exercício. E o que é muito interessante é, apesar dos pacientes, às vezes, começam a fazer exercício, eles têm esse tipo de resposta, conforme eles vão fazendo exercício físico, conforme eles vão tendo as adaptações benéficas, a resposta pressórica no exercício submáximo, que é o que a gente faz na prática, a gente não faz, ninguém aqui vai fazer todo dia exercício máximo, não é isso, a gente faz exercício submáximo. Então, a resposta pressórica ao exercício submáximo vai caindo. Então, o paciente chega a 220 fazendo aquele tipo de intensidade de exercício. Eu prescrevo de novo, daqui a pouco não vai mais ser 220, vai ser 210, 200. Ele vai diminuindo essa resposta pressórica e vai deixando a gente e as pessoas, inclusive, um pouco mais tranquilos nesse sentido. Mas o que é interessante é que, como a gente não tem
A gente não fica medindo esses níveis pressóricos durante uma sessão de exercício comum, a não ser que o paciente esteja no programa de exercício físico sob supervisão, a gente tem uma relativa tranquilidade em não medir, porque o risco de evento adverso é muito baixo. Tá? Então, se a gente tiver esses níveis pressóricos, a nossa tendência, né, em repouso, a nossa tendência é controlar esses níveis pressóricos antes, e aí, sim, começar uma quantidade de exercício. Ou então, mesmo com esses níveis pressóricos, não conseguir controlar ainda, ou quero tentar uma medida não farmacológica junto com aqui em geral, né, a gente vai começar a medida farmacológica também, eu posso começar exercícios de leve intensidade, porque exercícios de leve intensidade não vão aumentar o meu nível pressórico de forma expressiva, e o paciente começa a ter uma resposta menos hipertensiva ao esforço e já começa a ter uma redução dos níveis pressóricos e uma redução também de mortalidade. E agora eu queria falar só um pouquinho desse último item, que a grande maioria das pessoas nem sabe que existe, que é o exercício resistido isométrico de preensão manual, é o hand grip. Esse daqui tem uma redução muito interessante em termos de pressão arterial, já tem vários trabalhos comparando ele também com tratamento farmacológico em monoterapia, também em dose padrão, mostrando que ele tem o mesmo... ele consegue reduzir da mesma forma a pressão arterial em relação a tratamentos farmacológicos em monoterapia, né, em doses padrões. Mas o que é esse treinamento resistido de forma isométrica? Né? Isso aqui é um videozinho que eu fiz. Isso é um... Deixa eu mostrar aqui, ver se passa o vídeo. Esse é um dos aparelhos que a gente pode usar, existem outros, mas esse é o mais comum. Então, basicamente, o que ele faz é o seguinte, ele pede que a gente faça uma força, o máximo possível de força durante determinada quantidade de tempo. Ele faz primeiro com uma mão e depois ele vai pedir a mesma coisa com a outra mão. Com isso, ele sabe qual é a minha força máxima com a mão esquerda e com a mão direita. E depois ele vai calcular 30% dessa força máxima e vai pedir, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, e vai pedir que eu sustente esses 30% com cada uma das mãos durante 2 minutos. Isso é um protocolo. Eu faço 2 minutos, então eu fico sustentando durante esses 120 segundos com a mão direita, ele me dá um descanso, depois com a mão esquerda, mais 2 minutos, descansa a mão direita e mão esquerda. E o que a gente percebeu com esse protocolo é que a gente tem reduções expressivas de níveis de pressão arterial. Isso dá mais ou menos uns 10 minutos de exercício, digamos assim, né? Um tipo de exercício. Qual que é a justificativa fisiológica que parece, né, atualmente? Quando a gente faz esse tipo de exercício isométrico, você, fazendo a contração muscular, você faz uma isquemia temporária, né, você acaba ocluindo os capilares dessa musculatura, e depois, quando você libera, você acaba tendo uma liberação reativa de óxido nítrico, e com isso você teria uma vasodilatação sistêmica que contribuiria para essa queda de pressão arterial. E só para ter uma ideia, e aí, mas será que isso, né, não seria capaz, e obviamente isso foi questionado, será que a resposta hemodinâmica que eu teria nesse tipo de tratamento de exercício isométrico manual não poderia ser negativa, não poderia ser ruim para o meu paciente? E o que a gente viu é que não. Tá? Esse trabalho foi em pacientes hipertensos ou normotensos, mas também com algum tipo de controle, né? Eles tinham pressão arterial controlada, mas o que a gente percebe, isso aqui é o tempo que a gente faz do treinamento isométrico manual, é que eu tenho uma redução, um aumento muito discreto de níveis de pressóricos, tanto sistólicos quanto diastólicos, assim como de frequência cardíaca. Então, é muito seguro fazer esse tipo de treinamento. E eu confesso que eu sou tão fã desse treinamento, que eu tive 2 experiências agora recentes, tá? Muito recentes. Um foi um paciente, ele é engenheiro, então assim, ele me mandava gráficos, esse daqui não é engenheiro, bom, esse aqui também é engenheiro, mas é engenheira química, mas me mandava gráficos e gráficos. Ele já fazia o tratamento farmacológico, ele usava duas medicações, e ele não queria adicionar a terceira medicação, mas ele também não tinha tempo de melhorar a dieta, de melhorar o treinamento físico dele. Eu liguei para o médico assistente e falei, vamos tentar fazer esse tipo de treinamento, a gente chama de cardiogripe. Ele falou, vamos ver se isso dá certo. Ele importou esse aparelho, começou a fazer, bom, ele deu uma sumida, e 7 meses depois ele me manda todos os dados dele, super impressionado que a pressão arterial dele ficou controlada, ele não precisou adicionar uma terceira medicação. E essa daqui é mais recente, essa daqui eu posso falar, essa é minha mãe. Minha mãe fazia uso de hidrocloro de tiazida de 25 miligramas uma vez ao dia, e ela começou a ter alguns efeitos colaterais da medicação. O que a gente, conversando também com o médico assistente dela, eu falei, vamos tentar fazer o cardiogripe, quem sabe a gente consegue tirar a medicação dela. Eu tirei só isso daqui, porque tem algumas identificações dela, então eu só apaguei aqui, mas basicamente isso daqui, quando ela tirou
A hidroclorotiazida não era, né, um nível pressórico muito elevado, realmente não era, mas ela estava ali um pouco acima de 140, eventualmente ela chegava a uns 160 de pressão arterial sistólica, e aí quando ela começa a fazer o cardiogrip, ela começa a ter uma queda dos níveis pressóricos, né? Então ela passa de 144 para 137, isso aqui ela fez a média, ela me mandou, eu peguei até todos os dados, mas aí ficou muito complicado de olhar, então ela mesma fez a média para mim, tá? Então ela vai para 137, e agora um pouco mais de tempo depois do início do cardiogrip, ela tem feito, continua fazendo, 134 de pressão arterial sistólica e 77 de pressão arterial diastólica. Então isso aqui, obviamente, isso não é um estudo, mas é uma observação real, que eu tive 2 casos muito recentes em relação ao cardiogrip. Então, só para vocês saberem que existe também esse tipo de treinamento. Então, é mais uma opção aí para a gente. Então, eu queria agradecer e queria saber se tem alguma dúvida que vocês gostariam de fazer. Vou parar aqui a apresentação, né? Sensacional a aula, Cristina. Adorei. Anotei zilhões de coisas aqui. Muito bom. Na verdade, né, quer dizer, essa questão da atividade física reduzindo o risco cardiovascular como um todo, né? Eu sempre falo no final das aulas que estou falando de tratamento não farmacológico, que o exercício físico é o elixir da saúde vascular, né? E realmente, né, quer dizer, faz toda uma reversão, né, da inflamação, né, da disfunção endotelial, quer dizer, é uma coisa que muda realmente a história. Deixa eu te perguntar aqui algumas coisas. Teve um slide logo no início, quando você fala dessa quantidade do exercício por semana, aquele que é uma Deixa eu ver quantidade aqui. bem pequenininha. Espera aí que eu vou passar ele aqui, deixa eu ver. Uma quantidade bem pequenininha, foi quando já mostra diminuição de pressão. É isso? Isso, é. Esse daqui? Esse? Isso, exatamente. Tá. Esse aí seria Essa quantidade aqui, 30 né? a 60 minutos por semana, né? Quer Por dizer, semana. 10 minutos por dia, né? Exatamente. Realmente. E depois tem uma estabilização, né? É interessante isso, que depois não tem tanta melhora assim, né? Estabiliza. Isso é o quê? Seria o condicionamento cardiovascular que mantém essa pressão sem continuar baixando, seria alguma coisa assim. É muito parecido com o que a gente vê em termos de redução de mortalidade também. A curva da redução de mortalidade é muito parecida. Você tem uma queda muito grande inicialmente, então se você sair do pouco, do nada para o pouco, a queda é muito maior do que se você continuar aumentando. Por isso que tem aquelas pessoas, né? Tem um grupo de pessoas, tem uma linha de pesquisa que fala que também a partir de determinado ponto, teoricamente, você estaria exagerando, né? Você estaria fazendo demais. E será que isso é benéfico ou não é benéfico? A gente ainda não tem certeza, e eu sou um pouco desconfiada desse você volta a aumentar, digamos assim, você perde os benefícios, porque essas pessoas que estão ali no extremo, que estão fazendo exercício físico em muita alta intensidade, em geral são pessoas que querem desempenho, e a gente sabe que quando a pessoa quer desempenho, ela começa a fazer uso também de algumas substâncias, sejam elas lícitas, sejam elas ilícitas, pré-treino, enfim, que aí a gente começa a ficar na dúvida o que está, de fato, alterando essa mortalidade, tirando os benefícios do exercício físico. Porque se a gente pega algumas pessoas que a gente sabe que não fazem uso e fazem exercício de alta intensidade, a gente não vê alterações, não vê uma alteração de mortalidade, né? Não exatamente por isso, mas é difícil a gente começar a trabalhar. Quando a gente olha para, que nem a fibrilação atrial tem a mesma coisa também. O exercício físico, ele diminui a incidência de fibrilação atrial, né? Mas se você olhar aquelas pessoas que fazem muito alta intensidade, ele já aumenta. Aí você começa a ficar mas se você pegar as pessoas que fazem muito alta intensidade, a gente tem um que é muito interessante, é um paciente que foi exatamente assim, ele veio para o nosso programa assim, porque ele fez fibrilação atrial e fez um AVE, e eu comecei a conversar com ele, ele me falou, Cristina, se eu soubesse que atividade física de alta intensidade poderia me dar fibrilação atrial, eu não teria feito. Eu conversando com ele, falei, mas vem cá, você já usou alguma coisa? Eu já usei de tudo. Já usei anabolizante, já usei anfetamina, já não sei... Então, o que é exercício físico, o que é outras coisas, começa a se misturar um pouquinho nesse contexto. Mas isso daqui é muito parecido com o que a gente vê. Talvez o próprio, nosso próprio organismo entre realmente num equilíbrio, Um novo equilíbrio. muito bem adaptado isso.
e não preciso mais daquilo para diminuição de mortalidade em termos de pressão arterial. Aí é muito mais uma coisa minha, da vontade nossa de querer fazer mais ou não, tá? Aham. Porque normalmente quando eu faço a prescrição, e faço a prescrição do exercício por escrito, efetivamente, eu mando começar com 10 minutos por semana, porque os nossos pacientes são totalmente sedentários, jamais fizeram exercício na vida, né? E obviamente, a maioria é obeso, né? Tem lá uma complicação ou outra, uma dificuldade ou outra lá, osteoarticular, porque já tem idade, né? Então, eu começo realmente com 10 minutos, primeira semana, 10 minutos. Ficou legal? 15 minutos na segunda semana, né? E mando fazer todo dia, até por causa disso que você falou, né? Quer dizer, o dia que chove, o cara não vai. Se você mandar ele fazer 7 dias, ele vai fazer 5, geralmente, né? Vai ter um compromisso, alguma coisa. Mas eu não tinha noção que nessa fase inicial já tinha uma redução tão significativa da pressão, né? E é isso que você falou, né? Na verdade, isso é muito comparável ao que a gente consegue com cada antihipertensivo, né? Pois é, exatamente. A gente acaba, na verdade, começando antihipertensivo de cara e aí começa a mandar fazer exercício físico. E uma coisa ruim é que quando a gente começa, isso que eu vejo, né? Quando a gente começa o antihipertensivo, em geral a gente não tira. Dificilmente a gente tira o antihipertensivo depois, né? Você até manda começar a fazer exercício físico. Aí a pessoa, isso a gente também vê muito, aí a pessoa começa a fazer exercício físico, quando ela atinge uma quantidade bem razoável, ela começa a ficar hipotensa. E ela fala, mas eu continuo. E aí fica naquela dúvida, será que eu diminuo a quantidade de exercício? Será que eu diminuo o remédio? E para tirar o remédio fica super complicado. Normalmente os médicos não gostam de tirar a medicação. Eu Então, gosto. eu também adoro. Adoro, mas não é usual. E o que Não a é gente vê usual, também, não é, né? E o que a gente vê também que é legal, isso eu não acabei nem trazendo para cá, porque é uma coisa que a gente tem que estudar um pouquinho mais. É que muito possivelmente essas respostas, obviamente, que nem o remédio, que nem cada pessoa responde ao remédio de uma forma diferente. A gente vê a mesma coisa em relação ao exercício físico, é igual. E o que a gente tem visto é que mais importante do que a quantidade de atividade física que a gente faz é a nossa aptidão física. Então, existem pessoas que são geneticamente felizardas, né? Então, tem uma aptidão física muito boa sem fazer quase nada. Para essas pessoas, talvez elas nem precisem fazer uma quantidade dessas que a gente recomenda. Para outras pessoas, por outro lado, que são geneticamente piores, talvez para essas a gente precise ser um pouco mais chato em relação à quantidade de atividade física que ela tenha que atender mesmo, que ela tem que fazer para ter os benefícios do exercício físico. Mas isso ainda é uma coisa que a gente tem que ter um pouco mais de base, né? Mas a gente já tem alguns trabalhos que mostram que ter uma aptidão física melhor é mais importante do que fazer muita atividade física. Provavelmente é a mesma resposta que a gente tem em relação ao exercício, né? Entendi. Interessante. E outra coisa sensacional, você já tinha comentado isso comigo anteriormente, é o hand grip, né? Isso é muito legal. Beth, Muito isso é legal. muito legal. Isso daqui eu vi quando eu nunca tinha feito o cardiogrip para uma pessoa que substituindo um medicamento. A gente, na verdade, já fazia com pessoas que estavam fazendo algum tipo de medicamento, faziam cardiogrip e a gente tinha uma resposta de melhor controle de pressão. Mas evitar que se acrescentasse uma nova medicação, ou então tirar e manter com cardiogrip, foi a primeira vez que eu fiz. Né? Foram as 2 primeiras vezes que a gente fez, e realmente a resposta, o engenheiro ficou abismado. Cristina, como é que isso não é mais divulgado? Enlouquecido, me ligou várias vezes, mandou várias mensagens depois, sumiu e depois começou a me mandar todos os dados. E realmente, agora, a única coisa que eu vejo em relação a esse cardiogrip é que esse especificamente é caro. Então, o protocolo que Isso vai perguntar o preço, é caro, ele é em torno de $400 e a gente não tem no Brasil, então tem que importar. Ele pagou, por exemplo, o dobro do preço, né? Porque a importação pegou tudo. Eu tive uma sorte que eu peguei meu irmão voltando, compra para mim e traz. Então foi mais barato. Então começa a ser um pouco inviável, mas já tem alguns trabalhos mostrando que um outro tipo de exercício, que seria ficar apoiado na parede, como se estivesse fazendo um agachamento, e a gente manter esse tipo de exercício por 30 segundos, 60 segundos, você teria também o mesmo benefício do cardiogrip. E aí é ótimo, porque você tira essa necessidade de equipamento, né? Mas a gente ainda precisa de mais trabalhos sobre isso. E também tem outros que mostram que aqui, nesse cardiogrip, ele faz 30% da força máxima. Se você fizer protocolos com uma força maior, um percentual maior,
não precisa nem de 2 minutos, 30 segundos acabou o protocolo. Então, diminui ainda mais o tempo que você precisa. Mas isso pode fazer no ônibus, estou no ônibus, estou fazendo, né? Então, sim. é muito simples. E o resultado, realmente, eu tenho ficado muito impressionada. Tenho até falado mais sobre isso. Estou até com uma outra paciente que eu acho que eu vou tirar uma medicação e vou colocar esse cardiogrip já, que é bem Muito legal. legal, muito Bem legal. legal, né? Cristina, você acabou respondendo uma pergunta que estava no chat, da Beatriz Marinho, exatamente perguntando sobre se o cardiogrip teria que ser diariamente. Eu ia te perguntar, mas para sinalizar a pergunta, mas você acabou já respondendo aí. Alguns trabalhos mostram benefício até com 5 vezes por semana, mas aonde a gente vê alteração mesmo diariamente. Então, 10 minutos por dia, você acaba, pode ser em qualquer horário, manhã, tarde, noite, e acabou. Não precisa fazer mais do que isso, tá? Teve mais alguma pergunta? Eu nem cheguei a olhar, gente, o chat. Não, acho que era esse, né? Não, estava olhando, não. Elogios, agradecimentos. Professora, eu Mas tenho uma aí dúvida. a Beth estava falando disso, e aí eu peguei e coloquei para colocar esse gancho aí. Vai, João. Acho que o João... Só falar, né? Desculpa ter interrompido. Tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar a aula. Foi uma aula, assim, maravilhosa, sabe? É fundamental a gente abarcar outras modalidades terapêuticas ao tratamento desses pacientes. Aí eu fiquei com algumas dúvidas. Certa vez eu ouvi um educador físico falando, mas eu nunca recorri a nenhum estudo, né? Que para o tratamento dos pacientes hipertensos, exercícios dentro da água não seriam recomendados por conta da pressão hidrostática da água, que poderia aumentar a pressão. Existem estudos corroborando isso ou não? Isso procede? Não, a gente costuma fazer. Aonde tem algumas coisas falando era paciente com insuficiência cardíaca, né? Que com insuficiência cardíaca, teoricamente, você não faria exercício em água. Mas com toda sinceridade, a gente não vê isso, não. Pode fazer sim. Tá ótimo. Tem só outras dúvidas. Pode falar. Primeiro, o exercício físico ele também otimiza a resposta hipotensora das drogas antipertensivas ou não? Ele tem esse efeito também? Olha, é difícil a gente dizer que a resposta, que ele otimiza uma resposta ao medicamento, né? Porque a gente não consegue separar exatamente o que seria do próprio exercício físico, o que seria o aumento da resposta da pressão arterial, né? O que a gente... não tem como eu dizer isso, tem um efeito sinérgico, digamos assim, né? De sinergismo. Isso, confesso que eu não vi nenhum trabalho falando sobre sinergismo, não, tá? Tá bem. Você aumentaria isso, não. Atuariam como coisas independentes. Tá. Só mais duas dúvidas. No tratamento da hipertensão, quando a gente dá o diagnóstico para o paciente, né, segundo as evidências, as diretrizes, nós estamos autorizados a começar a medicação. Em vez de começar com uma hipertensão de estágio 1, eu poderia não começar com a medicação e começar com a atividade física? Então, a Beth vai poder falar mais do que eu, mas assim, sim, poderia. Tá. Paciente E não mais, tem nem- e só mais... Tá, desculpa, fala. Não, Teve o delay. paciente estágio 1, então, eu acho que seria até mais, aonde é mais importante, porque você... Qual é a minha opinião em relação a isso? Você não sabe exatamente como é que ele vai responder ao exercício físico. É capaz, só com o exercício físico, perda de peso, conseguir controlar essa pressão arterial. Então, na verdade, começando a medicação direto, claro que depende do nível pressórico, mas paciente hipertenso estágio 1, você Estágio começar 1, com a medicação direto, eu acho que a gente perde um pouco esse momento de poder fazer essa intervenção e o próprio paciente ver como que é interessante esse tipo de intervenção para ele. Isso é opinião, mas acho que a Beth até pode falar um pouquinho. Então, eu sou a favor, tá? Pertenço ao estágio 1, eu sou a favor de começar exercício físico. Claro, de leve, você vai começar mais leve intensidade, vai começar gradual, não vai botar ele para fazer exercício de alta intensidade de cara. Mas, na minha opinião, sim, poderia começar, tá? Na minha opinião também. Tanto o pré-hipertenso quanto o estágio 1, né? Teoricamente, o pré-hipertenso com alto risco cardiovascular, você deveria começar remédio logo de cara. E o estágio 1, com baixo risco cardiovascular, também já se sugere começar o remédio. Eu só acho que o remédio deve começar antes de você tentar a mudança de estilo de vida, se é um paciente que você está vendo que não tem chance dele aderir, pelo menos naquele momento, né? Então, o paciente que está... Os obesos mórbidos, por exemplo, né? Dificilmente esse paciente vai conseguir aderir para ir aumentando, a menos que você consiga ter uma coisa supervisionada, mas que no sistema público a gente não tem essa coisa supervisionada, né? Um paciente, por exemplo, que esteja num quadro depressivo muito importante,
provavelmente ele não vai conseguir começar. Agora, aquele doente que você consegue enxergar a possibilidade dele começar a mudar o estilo de vida antes de começar o remédio, esses dois doentes, o pré-hipertenso de alto risco e estágio 1, de qualquer risco, eu acho que você deve tentar primeiro. Né? A própria diretriz da American Heart, na verdade, eles falam isso em função daquela tentativa de reduzir os níveis pressóricos para o diagnóstico de hipertensão arterial, mas eles dizem isso, reduzir o nível pressórico, mas você tem 6 meses para fazer mudança de estilo de vida e ver para decidir se vai começar o remédio ou não. Então, basicamente, seriam esses doentes da pré-hipertensão, e o estágio 1, eu acho que entra perfeitamente, não é um doente que tem um risco altíssimo de ficar sem medicação, em hipótese alguma. É um doente que mudança de estilo de vida talvez seja muito mais benéfico para ele do que ele se acomodar de que eu já estou usando um remédio, não preciso fazer nada. Exatamente. E mais uma dúvida, e para o estágio 2 e 3, onde a gente está autorizado a iniciar a terapia combinada, você acha que é válido iniciar uma droga antihipertensiva, uma classe e o exercício físico e ver qual é a resposta? Tem estudos que embasam esse tipo de intervenção, ou você acha mais prudente começar com 2 classes e atividade física, entendeu? O que vocês acham? Fala, Cristiana. Olha, eu também sou... Olha só, o que eu penso sobre isso? Apesar da gente ter indicação de começar com mais de uma medicação, até para evitar uma dose mais alta, evitar efeitos colaterais e tudo mais, eu acho que para alguns pacientes a gente não... Alguns pacientes, talvez, eles tenham uma boa resposta a uma medicação antihipertensiva e ponto, né? E a mudança de estilo de vida. Eu sou a favor de dar essa chance para o paciente, né? Eu não necessariamente acho que a gente tem que começar com 2 para baixar logo. Claro, depende, né? Depende se o paciente tem lesão de órgão-alvo, depende se é um paciente mais alto risco, enfim, mas só pelo nível pressórico, eu acho que eu dou chance. Começa uma medicação, deixa eu ver para onde vai e começa a fazer o estilo de vida. Não controlou, bota-se a outra medicação, tá? Então, eu prefiro começar a imunoterapia nesses casos, sim, com mudança do estilo de vida. Mas a gente sabe também que, de novo, é muito caso a caso. Tem pessoas que você olha e fala, esse paciente não vai fazer nada, está com pressão lá em cima, mesmo se eu começar uma medicação antihipertensiva, eu acho que ele não vai responder, eu acho que eu já vou ter que começar de novo com 2. Tudo bem, também é válido, mas eu acho que nessa hora tem que individualizar um pouquinho. Eu não sou a favor de 100% das pessoas terem que começar com 2 drogas, entendeu? Acho que algumas a gente pode. E algumas, de fato, fazem uma resposta muito boa ao exercício. A gente tem uma paciente que estava tomando 3 medicações antihipertensivas, ela começou a fazer o exercício físico, ela está com uma medicação antihipertensiva, e uma dose baixa. Só porque, e a gente já fez, ela própria, né, viajou, parou de fazer exercício, mudou a dieta, pronto, voltou com 3 antihipertensivos de novo, teve que ir no médico ali para voltar. Voltou para cá, está de novo fazendo hipotensão, está tirando remédio. Então, cada pessoa vai ter a sua resposta, né, e a gente só consegue ver fazendo, tá? E é legal que você trouxe, né, vida a esses números, acho que é tão mais interessante. Você trouxe o exemplo da sua mãe, colocou o gráfico ali, eu achei muito legal mesmo. Ela não acreditava em mim. Eu falei, mãe, vamos tentar. Eu te dou de presente, vamos tentar. Muito legal. Muito legal. E só a última dúvida, aproveitar a última, porque eu acho um tema tão interessante, né, e é uma intervenção, enfim, tão importante. Você falou que não existem estudos que corroboram aquela questão da PA durante o exercício físico, de aumento da mortalidade, mas qual é o paciente que a gente tem que falar, olha, é importante que você afira PA antes de iniciar a atividade física? Tem esse perfil de paciente? Olha, a gente fez alguns testes com isso na pandemia, tá? Porque na pandemia, o nosso programa, por exemplo, a gente teve que botar todo mundo online. E a gente pedia para as pessoas fazerem aferição de pressão arterial antes, porque a gente faz isso na clínica, né? Então, na clínica, a gente mede antes. E aí, por exemplo, a gente mede todo mundo. E os pacientes que estão mais próximos ali de 180 de sistólica, a gente realmente faz algum tipo de exercício antes, para tirar um pouco da ansiedade e tudo mais. Às vezes já cai um pouquinho o nível pressórico. Mas, em casa, o que a gente percebeu é que as pessoas aferiam muito errado a pressão arterial. Então, a gente abandonou o nível pressórico pré-exercício. E o que a gente fez com eles? Olha só, tá sentindo alguma coisa, esqueceu o remédio, aí tudo bem. Mas se não for isso, faz o seu exercício físico, porque a pessoa já vem fazendo regularmente, tá? Então, eu acho que a gente acrescentar medida de pressão arterial pré-exercício,
Eu não sou muito a favor. Eu acho que a gente tem que, Tá. de fato, ver caso a caso. Talvez aquela pessoa que ainda não está com o nível pressórico adequado, tá? Vai naquele dia fazer um esforço mais extenuante do que costuma fazer, talvez esse seja legal. Mas eu não indico de rotina, não. Tá ótimo, então. Tá bom, professora, muito obrigado por esclarecer as dúvidas. Nada, fica à vontade. Depois, se quiser perguntar mais, eu sou suspeita, né? Eu adoro exercício físico. Acho fundamental. Então, mas qualquer coisa pode me perguntar, Tá tá? ótimo, obrigado. Ô, Cristina, eu vou te pedir um favor, para você Tá. me mandar no privativo a descrição desse aparelho, que eu vou também começar na minha mãe, para depois te passar os dados da minha mãe também, para começar a fazer Muito parte do seu legal. estudo aí. Pois é, isso é muito legal. Te passo sim, passo o site de. Eu acho que vai ser, pelo que você falou aí, depois eu começo a fazer esse mapinha, acho que vai ser extremamente benéfico para ela. Pois é, Muito legal. tem Me efeito passa, por colateral. favor. A única coisa que a gente viu, que são pessoas que não conseguem fazer, são pessoas que têm muita artrose de mão. Ah, sim. Elas sim. sentem dor. Essas não conseguem fazer, mas de resto, ninguém. Não, e é uma coisa que eu acho que um segundo fator muito importante aí não é bem que seja resistência, é isso tudo que a gente fala em relação à hipertensão, como não só a hipertensão, como diabetes, doenças crônicas, elas vão chegando a um determinado momento que você tem que ter uma ponte muito grande com os seus pacientes, né? E por exemplo, uma grande vantagem que a Beth tem no ProHeart, né? Ela tem o cliente, ela tem os usuários que vão há muito tempo, então ela consegue vincular. Quando você consegue vincular, João, até mesmo essa questão que você perguntou aí da pressão, facilita para o paciente ele acreditar no médico e já não chegar ele mais hipertenso ainda, ou com uma pressão mais elevada, ou o médico fazer o que ela disse que elas fazem. Vamos dar aqui uma baixada de bola, porque a gente sabe que pode baixar um pouquinho essa pressão. Então, eu acho que isso, à medida em que quanto mais a gente estuda, e por menor que seja a solução, aspas, que não é menor, ter um aparelho desse, que faz um cardiogrip e consegue dar resultado a um paciente, isso é fantástico. Isso faz com que aumente essa aderência. Isso faz com que, daqui a pouco, a sua mãe, a minha mãe, a avó dos meninos aí, além do cardiogrip, consigam dar uma caminhada maior, sabendo que efetivamente vai fazer efeito. Eu acho que o mais importante é realmente a mudança de estilo de vida e a gente conseguir incorporar tudo isso, João. Mas isso tudo requer isso que a Cristina fala, que a Beth mostra, que todo mundo que fala mostra. Se você tem uma aderência e você tem uma confiança do seu paciente em você, tudo fica mais fácil. Mas cada pequeno ganho dentro de uma doença crônica importante como a hipertensão é um baita ganho, né? Verdade mesmo. Exatamente. Pessoal, mais Restante dúvidas? Todo mundo quietinho? Professora, Diga. Tayane aqui, eu tenho uma dúvida. Vai. Em um dos slides, a professora Cristina, ela falou que o recomendado são 150 minutos por semana de atividade física aeróbica moderada, certo? Só que aí eu fiquei pensando, isso dá em torno de 20 minutos por dia, um pouquinho mais. Se o paciente, por exemplo, ele quiser fazer 50 minutos, né, 3 dias, ou seja, vai dar também 150 semanais. O benefício dele diminui nesse caso ou é a mesma coisa? Não, é o mesmo. É o mesmo, tá? O que a gente normalmente não gosta, mas até tem trabalhos mostrando que mesmo se a pessoa fizer uma vez, né? Que a gente fica com aquela questão do aquele que joga futebol uma vez por semana, não deveria fazer e tudo mais. Até isso a gente já tem visto que, na verdade, pode ter um benefício em relação a quem não faz nada, tá? Então, na verdade, isso é uma quantidade acumulada por semana. Se ele quiser dividir em 3 vezes, que dividir em 2 vezes, tudo bem. A questão de ser o motivo de a gente não fazer disso tudo um dia só é que a gente ainda não sabe se isso é o suficiente para você adaptar. Porque você tem que ter uma certa regularidade para você ter adaptação.
Senão você não vai ter adaptação, você vai ter a resposta aguda ao exercício, aí você adapta, mas você não tem uma nova sessão. Então você já perde as adaptações e aí você volta a fazer de novo, né? Então isso a gente ainda não sabe. Então o ideal é pelo menos 3 vezes na semana. Aí pode dividir do jeito que quiser, porque não dá um intervalo muito grande entre uma sessão e outra para você perder algumas adaptações que você ganhou na sua primeira sessão de exercício, tá? Mas já tem trabalhos mostrando que mesmo uma vez por semana já traz algum tipo de adaptação, mas aí ainda precisa ter um pouco mais de estudo. Então, normalmente o que eu recomendo é pelo menos 3 vezes na semana. Não consigo, 2 vezes, tá bom, 2 vezes, uma vez evita, tá? Então, normalmente a gente está recomendando dessa forma. Entendi. Obrigada. Nada. E aeróbico pode fazer 7 vezes por semana, tá? Não precisa de descanso, não. Tá bom. Bom, eu vou parar a gravação.